Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente continuar aquela nossa conversa sobre as constituições brasileiras. E a Constituição que eu vou falar um pouco mais com vocês hoje é de 1934. Daqui a pouquinho eu falo desse senhor que está aqui na capa. Mas então, para a gente começar essa nossa conversa, primeiro algumas questões históricas. Falando de questões históricas, no finalzinho do último vídeo, eu contei sobre um acontecimento que aqui se torna bastante importante, né? Que foi o movimento de 1930. Eu vou chamar de movimento, tá? Não vou chamar de golpe de 30, de revolução de 30. Há muita divergência sobre essa nomeação do movimento, mas como o movimento de 30 eu fico um pouquinho assim mais imparcial, né? Foi um movimento que aconteceu aqui no Brasil, especialmente com uma grande motivação, que era para acabar com a política café com leite. Dentre outras coisas, né? Mas para acabar com essa política café com leite, com aquela alternância na presidência dos estados de Minas e de São Paulo. Então, um dos grandes acontecimentos que daí provocou o surgimento dessa nova Constituição foi esse movimento de 30, que acabou forçando também uma troca do presidente. E aí a gente tem, a partir de 30, um presidente provisório, ou melhor falando, né, um governante provisório, que é justamente esse senhor aqui, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas começa a aparecer de maneira bastante forte, presente na política nacional a partir desse movimento de 30. Vai se falar muito dele por vários anos, né, depois disso. E aí, quando tem esse golpe, essa troca de presidente, a gente tem iniciado o governo provisório. E o governo provisório teve, assim, uma mescla de acontecimentos, né? Ao mesmo tempo que é um governo centralizador, sim, é centralizador na figura do Getúlio Vargas, ao mesmo tempo ainda se percebia a definição de alguns direitos, né? Por exemplo, foi durante o governo provisório que houve a formulação do Código Eleitoral. E esse Código Eleitoral em 32, em 24 de fevereiro de 32, trouxe várias modificações, uma delas bem importante, o voto secreto. Vocês lembram que eu falei na aula anterior que havia um problema no Brasil que era o voto de cabresto, né, porque o voto era aberto. Então agora a gente tem voto secreto a partir desse Código Eleitoral e o sufrágio feminino. Oficialmente começa no Brasil a partir desse Código Eleitoral de 1932. Então, eu falei, é uma questão meio contraditória, né? Ao mesmo tempo que se definem alguns direitos, nós temos um governo autoritário, né? Centralizador. Mas, enfim, é para ser provisório, né? Aí vai passando o tempo, passou 30, passou 31, vai chegando 32, vai começando a passar 32, e nada de se estabelecerem as regras desse novo governo, né, para deixar de ser provisório, para a gente começar a ter um governo constitucional. E o que se precisa para ter um governo constitucional? Uma Constituição, logicamente. E quem deveria convocar essa Assembleia Constituinte é o nosso governante provisório, Getúlio Vargas, que vai demorando, esquece de convocar, né? Então vai passando 32, e aí a gente tem mais um movimento que é conhecido pela Revolução Constitucionalista de 32, né? Mais aí para o final de 1932, que é liderada por São Paulo, e aí há também duas versões para falar dessa revolução. Uma é que dá esse próprio nome, o nome conhecido de Revolução Constitucionalista, é que São Paulo se rebelou contra o Estado brasileiro, exigindo que fosse formulada uma Constituição, né? Revolução de caráter constitucionalista. E aí tem uma outra vertente que também fala que foi mais uma revolução de caráter separatista, até, porque São Paulo estava naquele jogo do café com leite, né? E perdeu o poder. Mas, independentemente da versão que a gente escolha, eu sou pela Revolução Constitucionalista, essa revolução, então, enfim, provocou o movimento de chamada da Assembleia Constituinte, que só vai se realizar em 33, né? E essa Assembleia Constituinte de 33, ela foi bastante significativa, né? Em primeiro lugar, tem a participação da mulher. Então, a gente percebe pela primeira vez
a mulher de fato votando, se elegendo nessa Assembleia Constituinte. Então, o direito ao voto conquistado em 32, ele passa a ser exercido pelas mulheres em 33, né? Mal sabiam elas e mal sabiam todos eles que ia demorar um pouquinho para exercer de novo, mas essa é uma outra história. Então, em 33, as mulheres e os homens participaram da eleição para essa Assembleia Constituinte, com os critérios já definidos no Código Eleitoral. A gente ainda tem a questão da alfabetização como importante, mas, enfim, a ampliação para a participação das mulheres. E uma outra questão interessante na Assembleia Constituinte, essa de 33, é que a gente já tinha aí uma variedade ideológica, vários grupos sendo representados nessa Constituinte. A gente tinha grupo, sim, defendendo ideias liberais, que eram, claro, predominantes na Constituição, aliás, predominantes não, exclusivas na Constituição anterior. Aqui a gente tem grupos liberais, aqui a gente tem grupos de trabalhadores, representando os trabalhadores, representando as mulheres e representando também ideologias autoritárias, de caráter fascista. Nós estamos aqui bem na época do tal do integralismo brasileiro, que se fala até muito hoje em dia, infelizmente. Então, a gente está aqui bem nesse momento do integralismo brasileiro. Então, a gente tem todos esses representantes na Assembleia Constituinte. E eles vão conversar para formular a nova Constituição. E a gente tem, combinando com essa variedade de pessoas, então a percepção da presença daquelas ideias que correspondem lá à segunda dimensão do constitucionalismo. Eu gravei uma aula para vocês falando disso, de primeira dimensão, segunda dimensão. Então, a segunda dimensão que tem esse caráter social, está presente aqui pela primeira vez, numa Assembleia Constituinte aqui no Brasil. E daí, a nossa Constituição finalmente é promulgada, e aí sim, é a terceira Constituição brasileira, não perco as contas, né? Terceira Constituição brasileira e a segunda que é promulgada, né? Que a primeira foi outorgada, como eu já expliquei para vocês antes. Então, ela é promulgada em 16 de julho de 1934. Muito bem. Agora, então, algumas características, né? Eu falei para vocês que a nossa Constituição anterior tinha uma forte inspiração na Constituição dos Estados Unidos. Esta do Brasil também tem uma inspiração, mas aí é da Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, que é mundialmente considerado o grande representante de uma Constituição da segunda dimensão do constitucionalismo. Se bem que, só para fazer um parêntese nessa discussão constitucional, se fala muito da Alemanha, né? Mas se esquece que o México teve uma Constituição de caráter social ainda antes, em 1917. Então, um pouquinho antes da Alemanha ainda. É que a gente costuma olhar para a Europa para falar desses assuntos, né? Esquece de olhar aqui para o continente americano. Então, o México teve uma Constituição de caráter social em 1917. Vale a pena pesquisar, até porque, curiosidade, é a Constituição atual deles, tá? Essa de 1917. Sim, fez 100 anos, alguns anos atrás, a Constituição mexicana, tá? Mas fecha parênteses, né? Agora voltando para essa influência que é da Constituição alemã de 19. Tá, então tem essa forte inspiração na segunda dimensão, especialmente na preocupação com educação e trabalho. Por que eu estou dando essa ênfase? Trabalho. Porque quando a gente ouve falar do Getúlio Vargas, que é ainda governante provisório, né? Nós ouvimos falar de Getúlio Vargas, a gente sempre relaciona a questão dos direitos trabalhistas, que foi Getúlio Vargas quem nos deu. Primeiro, um governante nunca dá direitos, os direitos são conquistados. Em segundo lugar, a nossa Constituinte de 33, que promulgou esta Constituição de 34, é quem definiu os direitos trabalhistas. Então, quem definiu os direitos trabalhistas no Brasil? A Constituição, por meio da Assembleia Constituinte, tá? Não vamos mais relacionar Getúlio Vargas como criador dos direitos trabalhistas, porque ele não é. Foi a Assembleia Constituinte. Muito bem. Então, aqui a gente percebe no texto constitucional a influência de todos esses grupos que eu falei, inclusive dos integralistas. Porque aqui, nessa Constituição,
há um fortalecimento da figura do executivo, que é do presidente, né, que é típico de governos autoritários. Então, tem um pouquinho dessa presença. Mas também tem os direitos liberais, a questão das liberdades, propriedades, se bem que misturado com a questão social, né, que a parte social também aparece aqui. Aí o que acontece quando a gente vai acrescentando coisas numa Constituição, ela vai aumentando de tamanho, né? Então a Constituição de 34 é maior do que as anteriores que tinham caráter meramente liberal, ou exclusivamente liberal, né? Isso. Aí aqui, claro, que falando, reforçando o que apareceu já na Assembleia Constituinte, obviamente a Constituição, ela ratifica, né, apoia a questão do sufrágio feminino, confirma, né, a questão do sufrágio feminino com todas as definições que já existiam lá no Código Eleitoral. Tanto voto secreto, sufrágio feminino, tudo aparece aqui reforçado nessa Constituição de 34. Isso. E outra questão interessante é que o direito à propriedade, ele aqui tem esse vínculo com a questão social. O direito à propriedade, sim, existe ainda no Brasil, obviamente, também foi reforçado aqui em 34, mas tem essa preocupação com a função social da propriedade, né? Então, aqui a gente percebe essa influência das características sociais nessa Constituição. Sim. Agora, algumas consequências. Assim, eu não sei o quanto vocês sabem da duração de cada Constituição, né? Essa Constituição de 34, ela tem uma peculiaridade, uma característica única na nossa história constitucional, tá? Mas eu já vou falar sobre isso um pouquinho antes, então. Então, como aplicação dessa Constituição, a gente percebe, mais uma vez, né, o fortalecimento da figura do presidente, do executivo. Ah, e um detalhe, quando a Constituição é promulgada, então a gente não tem mais governo provisório. Acabou o governo provisório para começar o governo constitucional, né? Sim. Então, precisamos de um presidente. E precisamos de um presidente eleito. Muito bem. Como é que vai acontecer essa escolha desse presidente? A escolha, a eleição, isso está definido na Constituição. Como eu falei para vocês, todas as constituições estão na internet para vocês pesquisarem, né? Então, está definido na Constituição que a escolha do presidente será por eleição indireta, feita pelas pessoas da Assembleia Constituinte. E o que essa Assembleia Constituinte decidiu? Surpresa, o presidente do Brasil vai ser Getúlio Vargas, né? Então, só para recapitular, né, porque a gente tem aqui no Brasil a história Getúlio Vargas parte 1, Getúlio Vargas parte 2 e Getúlio Vargas parte 3, o retorno, né? Então, a gente tem 3 momentos aqui do Getúlio Vargas no Brasil. Mas estamos ainda entre a parte 1 e a parte 2. A parte 1 foi esse governo provisório, né, tomado à força. A parte 2 foi uma eleição indireta. O Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte, de maneira indireta. E aí ele se torna o presidente neste governo constitucional. Tá? Para começar, em 34, e aí tem a previsão de 4 anos. Depois a gente fala sobre isso. Muito bem. Aqui é interessante perceber que nós estamos numa época de grande efervescência ideológica. Como assim? Nós temos várias ideias surgindo e vindo para o Brasil. Nós temos já as ideias liberais, como eu já tinha comentado, mas a gente tem uma grande preocupação com as questões sociais, inclusive ideologia comunista nessa época, né? Então a gente está nessa ebulição ideológica. E uma coisa interessante, que até se percebe um pouquinho antes do momento da formação da Constituição. Dizem os especialistas, né, os analistas, que especialmente aí perto da década de 30, né, um pouquinho mais também, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente consegue perceber o surgimento da nação brasileira, né, porque lembrem que nação não é sinônimo de Estado. Para Estado, a gente tem aí 3 elementos. Precisa ter um território, precisa ter soberania, precisa ter povo. Tá, né? Tudo bem. Mas nação é esse sentimento que nos une. Eu também gravei uma aula sobre isso aí em alguns vídeos atrás, né?
Nação é esse sentimento que nos une. A gente pode até simbolizar a nação por essa ideia de patriotismo, esse vínculo que a gente tem com o nosso local e com as pessoas desse local. E a gente não tem nação brasileira no surgimento do Estado brasileiro, mas começa a perceber aqui nesse momento aí, finalzinho década de 20, virada para a década de 30, a gente percebe a questão da nação brasileira. E como nós somos uma nação, nós nos preocupamos com o futuro dela, com a existência dela, e queremos brigar por melhorias. Então, junta tudo isso. A questão da nação, ideologias que aparecem aqui, que são desenvolvidas aqui, e aí começa a misturar com uma outra coisa. Eu vou ler depois uns artigos da Constituição, e vocês vão ver que essa Constituição é bem interessante. Traz ideias de proteção bem interessantes na questão especialmente do trabalho, que é o que eu quero focar um pouquinho mais aqui. Para tirar essa ideia do trabalho vinculado a Getúlio Vargas, né? Então, vou falar um pouquinho mais de trabalho. Então, como a Constituição traz coisas tão interessantes, tão legais, no texto as pessoas tinham essa expectativa que elas fossem aplicadas, obviamente, né? A gente imagina que o que está aqui na Constituição vai existir na prática. E não foi o caso a partir de 34. Então, imaginem essa confusão toda. Nós temos esse sentimento de nação, as pessoas se sentem pertencentes a esse local e preocupadas com as outras pessoas. A gente tem várias ideologias, dentre elas eu citei a comunista, né? Mas várias outras ideologias aparecendo e se desenvolvendo aqui. E a gente tem um governo que não aplica a Constituição, né? Então, imaginem, somando tudo isso. É claro que dá problema, né? É claro que a gente tem aqui um grande número de manifestações, de greves, de revoltas. E isso também é interessante a gente lembrar, porque tira essa ideia de que o povo brasileiro é pacífico. Pacífico até no sentido ruim da palavra, né? Pacato demais, não se incomoda, não age. Não é verdade. Se vocês forem analisar essa época da nossa história, bem no comecinho, até da República Brasileira principalmente, não tanto no início, mas toda essa ebulição que vem a partir da década de 20, a gente tira um pouco essa ideia de um povo pacato, né, que aceita tudo e que não faz nada. Claro que no começo da República, essa revolta e essas manifestações, essas ações eram mais de uma elite. E agora não mais, né? Agora não mais. Agora os trabalhadores também fazem parte desse processo. Então, juntem tudo isso. Uma Constituição que não é aplicada com essas ideias aqui, as pessoas começando a ter acesso à alfabetização, à educação, porque o processo de industrialização aqui no Brasil, que também está iniciando, exige isso. Não dá para a gente ter operário analfabeta, não dá, tá? A gente pode ter alguém que trabalhe com a terra, que seja analfabeta, tudo bem, né? Não seja alfabetizado, mas operário não, né? Então, operário tem que ter um mínimo de instrução, até para saber lidar com as questões da indústria, das máquinas. E junto com a alfabetização vem a leitura. E junto com a da leitura vem o conhecimento. Então, somente tudo isso vocês vão perceber que estamos num momento realmente de bastante ebulição, né? Aí, o que vai acontecer no Brasil? Isso que a gente não andou muito. Eu tô falando de um monte de coisa. Manifestação, greve, movimentos comunistas também. Teve um grande movimento comunista que foi uma tentativa de tomada de poder, sim, em 35, chamado de Intentona Comunista, que não deu certo, o pessoal dedurou, todo mundo foi preso. Até o grande articulador desse movimento, que é o tal do Luiz Carlos Prestes, que eu falei no último vídeo, né, na última aula, foi preso, também todo mundo foi preso, né? Não deu em nada esse movimento. Tudo isso que eu tô falando para vocês durou, assim, quer dizer, aconteceu em poucos anos, né? Aí, para acabar com essa história de uma vez, né, para acabar com essa história de que o povo aí está pedindo direito, né, o povo está querendo a aplicação da Constituição, aí acontece mais uma vez na nossa história política, mais uma vez, um golpe que aconteceu em 37. E se eu falo que aconteceu um golpe, então eu falo do fim da vigência desta Constituição aqui. Voltando e pensando nos anos, uma Constituição foi promulgada em 34 e teve o fim da sua vigência em 37. Por isso que eu falei que é um caso único da nossa história constitucional, uma Constituição que dura 3 anos, né? Dura só
3 anos. Aí vem a grande questão, quem é que deu o golpe? Por quê? Como? Próximo encontro eu falo para vocês, tá? Então, terminamos aqui nos acontecimentos em 37. Como eu falei, para terminar, né, eu estou fazendo isso já em todas as nossas discussões aqui, as nossas conversas sobre Constituição. Para terminar, eu quero ler algumas coisinhas para vocês na nossa Constituição, tá? Então, como eu falei, eu tenho essa coleçãozinha aqui, mas vocês podem acessar aí pela internet. Eu separei pouca coisa, até porque, né, se a gente está falando só de 3 anos de vigência, né, eu posso destacar aqui. Mas, enfim, um primeiro destaque eu gosto sempre de falar do preâmbulo, né, que é a parte que inicia, que dá um pouco o tom da nossa Constituição. E o nosso preâmbulo dessa Constituição tem 2 questões bem interessantes. Primeiro, que volta a se falar de Deus no preâmbulo, né? A Constituição é laico, o Estado é laico. Mas para acalmar os sentimentos religiosos no Brasil, que Deus ficou fora da Constituição em 1891, então colocaram aqui, né? Pondo a nossa confiança em Deus, pronto, resolveu a história. Mas a Constituição é laica, tá? E a segunda coisa interessante aqui é que já no preâmbulo se destaca o bem-estar social e econômico e a justiça. Justiça, bem-estar social e econômico. Quer dizer, no preâmbulo já tem esse caráter que vai para esse lado social da Constituição, né? Pelo menos do texto, né? Não necessariamente da prática. Depois, pulando lá para frente, eu destacaria para vocês o artigo 108, que fala dos direitos políticos. E aí, olhem só que curioso esse texto, tá? Vou ler literalmente aqui. São eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo. Tá aqui. Os brasileiros de um ou de outro sexo, maiores de 18 anos. O que é isso? Eleitores de um ou de outro sexo? Não basta falar eleitores? Não, né? Porque tem que se deixar explícito que estamos falando de mulheres aqui também, né? Lembrando que só tem 2 na época, né? Homem ou mulher, pronto, acabou a história, né? Então, um ou outro sexo, para falar que homens e mulheres agora podem votar, né? Mas aí vem uma questão mais curiosa ainda no artigo 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres quando estas exerçam função pública remunerada. Então, peraí. O voto é obrigatório para homem. Sim, todos os homens. E para as mulheres, só se elas trabalham fora. Se eu sou dona de casa, então meu voto não é obrigatório. As modificações vão acontecendo aos poucos, né, gente? Aos poucos. Então, aqui é o voto para as donas de casa, que provavelmente, obviamente, na época são maioria. E o voto é facultativo, mas já pode votar, né? Já melhorou. Muito bem. E o artigo 121, que eu separei, é o último, tá? Para falar para vocês, eu marco sempre como o mais inovador. E é aqui que eu quero fazer um reforço. Eu vou ler o artigo 121 da Constituição de 34. A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do país. Do que fala esse artigo? Direitos trabalhistas. 34, tá? Então, quem trouxe ou quem definiu os direitos trabalhistas no Brasil, estamos falando aqui da Assembleia Constituinte, tá? Todo mundo fala da CLT, ela veio bem depois. Eu falo sobre isso no nosso próximo encontro, que é no outro período. Aqui nós temos a proteção trabalhista já. E a Assembleia Constituinte, que representa o povo, né? Então, as pessoas escolheram seus representantes para tratar deste assunto, tá? Só para a gente pensar nessa questão. E aí, eu vou só ler um pedacinho mais desse artigo que é bem interessante, né? A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos: proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade, estado civil. Então, já se estabelece aqui que as pessoas não podem ganhar menos só porque são mulheres, né? Então, já estabelece aqui. Também já se tem a preocupação com salário mínimo. Também se fala de jornada diária não excedente de 8 horas, né? E vários outros que eu não vou ler todos aqui para vocês, né? Vocês podem acessar pela internet. Então, qual que é o recado que a gente tem dessa Constituição?
Aqui nós temos o início da proteção social no Brasil, pela Constituição, especialmente questão de trabalho. Então, a próxima vez que alguém falar para vocês que Getúlio Vargas criou, nos deu os direitos trabalhistas, vocês já podem corrigir. Não, não, não. Foi a nossa Constituição, a partir do trabalho dos nossos constituintes. E o Getúlio Vargas, que era o presidente na época, não aplicou, tá? Então, sempre quando eu falo dessa parte, e eu costumo falar também essas questões em sala de aula, eventualmente, sempre é um assunto que exalta debates, né? Porque tem gente que tem o quadro do Getúlio Vargas na parede da sala, que é o ídolo. E, digamos assim, eu nem falei muito mal dele hoje, né? No próximo momento dele, eu vou comentar um pouquinho mais, é um pouquinho pior, tá? Então, com esses conhecimentos, eu já fiz gente tirar o quadro. Não porque eu pedi, né? Mas é porque a pessoa entendeu que não era tão interessante assim. Mas pessoas já tiraram o quadro da parede de Getúlio Vargas da sala de casa, né? Então é interessante a gente conhecer de verdade essas figuras e o que aconteceu na época no Brasil. Mas enfim, para não me estender, então era isso que eu queria falar para vocês sobre a Constituição de 34. E aí, numa próxima oportunidade, a gente fala melhor desse momento pós-37. Quem é que fez o golpe? O que aconteceu? Né? Será que melhorou? Isso tudo a gente conversa numa próxima oportunidade. Então era isso. Tchau!